Olá, meus amigos do Centro Espírita Santo Agostinho de Uberlândia e também do canal no YouTube William Jacob. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma reflexão e a respeito de um tema importante que Allan Kardec trabalha no Livro dos Espíritos e que diversos autores vêm, cada um da sua forma, do seu modo, com o seu estilo, nos auxiliar a compreender melhor, que é em relação ao livre-arbítrio. Então a mensagem que eu trago hoje está no livro Encontro Marcado, ditado pelo Espírito Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier. E a mensagem está no capítulo 53. Ela é intitulada Livres, mas Responsáveis. E é importante observar, de antemão aqui já no título, né, esse convite para que a gente preste atenção na responsabilidade que a gente tem diante do uso do livre-arbítrio. Então, isso é importante. Não é só uma liberdade em que a gente sai por aí fazendo tudo que a gente quiser, imaginando que não existirão consequências, né, para as ações de antes. Então, tudo na vida tem consequência. Então, nós somos livres, mas responsáveis. E Emmanuel começa dizendo assim: há quem nos pergunte se a criatura humana é livre. Respondamos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Para esclarecer o assunto, continua o benfeitor, tanto quanto possível, examinemos em resumo alguns dos setores de sementeira e colheita, ou, melhor, de livre arbítrio e destino, em que o espírito encarnado transita no mundo. Bom, meus amigos, então aqui ele reforça o que eu já havia dito no começo. E a partir daqui, ele vai trazer para nós alguns pontos, né, em que a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que a gente atua, naquilo que a gente age, para a gente tomar cuidado aí com as consequências, não por um simples medo, né, da gente, eu não vou fazer isso com medo do que virá, mas é com a consciência de que a gente acaba, sim, colhendo aquilo que a gente semeia. Então ele começa falando da posse. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem, de acordo com a sua diligência na ação ou seu direito transitório, e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida se as utiliza a benefício de todos. Mas, se abusa delas, criando a penúria dos semelhantes, de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Então veja que interessante. O Espiritismo e a própria mensagem de Emmanuel não condena que a gente tenha acesso a recursos materiais, algum tipo de conforto, digamos assim. Não é porque, por exemplo, Jesus falou que não tinha onde reclinar a cabeça e a gente tem que agora deitar no chão e encostar a cabeça numa pedra. Não, se a gente tem condição de ter uma cama, de ter um colchão, de ter um travesseiro, né, a gente pode ter, não tem problema. O que nos chama a atenção aqui, o benfeitor, é para os excessos, e muitas vezes esses excessos eles são conseguidos à custa do sofrimento dos outros, à custa em que os outros se transformam quase como numa espécie de degraus, né, para que a gente suba na vida pisando, humilhando, oprimindo os outros. Então esse é o ponto. E aí, se a gente faz isso, o que é que acontece? As consequências é que a gente vai, às vezes, ter que passar por provas que não serão castigos divinos, mas simplesmente oportunidades de aprendizado. E a partir dessas provas, acender em si, ele coloca aqui, né, então em nós, a luz da abnegação. Então a reencarnação ela vai explicar, por exemplo, que muitas pessoas que fizeram mau uso das posses que, né, tinham numa encarnação, elas podem renascer numa condição de extrema necessidade.
Às vezes ela pode renascer num país de muita miséria. Isso não quer dizer, e é preciso ficar bem claro, que a gente não pode olhar agora para esses países ou para as pessoas pobres e simplesmente imaginar: ah, isso aqui é um antigo abusador dos bens terrestres, então não merece a minha ajuda. Não, não é isso que nós aprendemos no Espiritismo. Se a gente renasce com a possibilidade também de ajudar os outros, é uma possibilidade da gente manifestar a nossa solidariedade, né, a nossa empatia, a nossa fraternidade. Então isso é muito importante e a gente precisa, né, ter isso em mente para não trazer para dentro do coração a frieza muito típica dos materialistas, daqueles avarentos que só pensam em si mesmos. Então isso não pode servir de desculpa para que a gente não olhe para o outro com mais empatia. Continua Emmanuel dizendo em relação aos negócios: o homem é livre para efetuar as transações que lhe apraza e granjeará o título de benfeitor, se procura comerciar com real proveito da clientela que lhe é própria. Mas, se arrasa a economia dos outros com o fim de oferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Então ele não condena a vida, por exemplo, dos comerciantes, mas ele diz: olha, a gente não pode também, né, auferir lucros causando prejuízo nos outros. E nos outros aqui a gente pode levar para um sentido muito amplo, né, daqueles que eventualmente não recolhem os salários corretamente, não pagam os salários corretamente, não recolhem os impostos corretamente, abusa em termos, né, do lucro auferido nas vendas. Então, de alguma forma, a vida nos colocará numa situação em que a gente aprenda, né, vai falar aqui, acenda em si mesmo a luz da retidão. Então, as provas vêm para nos ensinar. E é claro que esse ensino, muitas vezes, tem um aspecto de castigo, né? Falar, já que você não fez certo, agora será castigado. Enfim, mas o propósito de tudo, o objetivo final é sempre a educação do ser. Continua Emmanuel, em relação agora ao estudo. O homem é livre para ler e escrever, ensinar ou estudar tudo o que quiser, e conquistará a posição de sábio se mobiliza os recursos culturais em auxílio daqueles que lhe partilham a romagem terrestre. Mas, se coloca os valores da inteligência em apoio do mal, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do discernimento. Agora é o convite, né? A gente estuda, 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 e aí, o que faz com isso? A partir do conhecimento, produz o bem para a sociedade, né? Ajuda as pessoas, ou produz o mal? E mais uma vez ele vai dizer, tudo tem consequência. Em relação ao trabalho, o homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado por seareiro do progresso, se contribui na construção da felicidade geral. Mas, se malversa o dom de empreender e de agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Aqui o que eu acho interessante é que está sempre colocando o verbo acender, né? Então a gente está o tempo todo diante das provas, acendendo algo em nós. E por fim, ele vai dizer em relação ao sexo: o homem é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira, e será estimado por veículo de bênçãos quando os emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade com o dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, benemerência e elevação do espírito. Mas, se para lisonjear os próprios sentidos transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio,
angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios, ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado, encontrará, nas consequências disso, a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. Então, quantas pessoas, né, através aí, das relações amorosas, né, não deixam marcas profundas nos outros, enfim, através do adultério, através de diversos abusos, da violência, do engano, de alguma forma, quando nós fazemos um mau uso, né, dessas energias, a gente acaba depois também sendo convidados à reparação e a provas que vem nos ensinar algo. E aqui ele vem dizer que vem nos ensinar a luz, vem acender em nós a luz do amor puro. E concluindo o capítulo, ele vai nos dizer: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Eu brinco sempre nas minhas palestras, meus amigos, que não dá para a gente plantar arroz e ficar ali aguando, né? Cuida daqui, tira um matinho que vem atrapalhar o crescimento, enfim, e achar que no final a gente vai colher feijão. Não, se a gente plantou arroz, vai colher arroz e vice-versa. Se eu planto feijão, não adianta eu cuidar do feijão esperando colher arroz. E muitas vezes não adianta nem rezar. Se eu plantei feijão, eu vou ter que colher feijão. Então na vida é assim, a gente é convidado a colher aquilo que tiver semeado. E o detalhe é que a gente está o tempo todo colhendo e semeando. Eu colho agora o que eu fiz no passado, mas enquanto eu colho, eu jogo sementes novas, que eu vou ter que colher daqui a algumas horas ou daqui a algumas encarnações. Por isso a importância da gente tomar muito cuidado com o que a gente está semeando. E no último parágrafo dessa belíssima mensagem, Emmanuel fecha dizendo: cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do instituto da reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Meus amigos, tenhamos muita paz, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre, e que a gente tenha aí ótimas reflexões, não apenas com essa mensagem aqui de Emmanuel, mas com várias outras que vêm nos auxiliar, nos consolar, esclarecer e iluminar o nosso caminho. Até mais, até a próxima. Fiquem todos com Deus.